Dormir. Um santuário. Um alívio da realidade. Mas o que acontece quando o véu entre sonhos e realidade se torna tênue? Quando os monstros em nossas mentes abrem caminho para o nosso mundo? Medo. Ele se alastra nas sombras do nosso subconsciente. Cria raízes no silêncio entre nossos batimentos cardíacos. E às vezes se manifesta em nossos pesadelos mais sombrios. Esta é uma história sobre esse medo. O medo do desconhecido. O medo do invisível. O medo das coisas que fazem barulho à noite. Esta é uma história sobre o demônio dos sonhos. 2 esta semana, mais 2 se foram, desaparecidas sem deixar rastros. E ambas disseram que estavam tendo pesadelos. O velho café vibrava com uma energia nervosa. Clara, Daniel e Sofia estavam sentados ao redor de uma mesa, seus rostos iluminados pela luz bruxuleante das velas. Uma tensão palpável pairava no ar, mais pesada que o aroma do café. Clara, geralmente a mais pragmática, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Os recentes desaparecimentos haviam abalado a pequena cidade até o seu âmago. Cada desaparecimento seguia um padrão assustadoramente semelhante. As vítimas relatavam pesadelos vívidos, depois desapareciam, sem deixar rastros. Naquela noite, o sono não ofereceu escape para Clara. Ela se revirava na cama, os lençóis emaranhados ao seu redor, enquanto sua mente era assombrada por pensamentos sombrios e inquietantes. Cada vez que fechava os olhos, sentia uma presença opressiva ao seu redor, como se algo ou alguém estivesse observando-a das sombras. Em vez disso, ela se viu presa em uma escuridão sufocante. O quarto, que antes era um refúgio de paz, agora parecia um abismo sem fim, onde a luz não conseguia penetrar. A escuridão era tão densa que parecia ter uma vida própria, envolvendo Clara em um abraço gelado e implacável. Uma mão fria e úmida surgiu do abismo, seus dedos longos e ossudos envolvendo seu pulso. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como se a própria morte estivesse tocando-a. A mão apertava com uma força sobrenatural, e ela sentia que cada segundo que passava a puxava mais para dentro daquele pesadelo. O pânico arranhou sua garganta. Ela tentou engolir, mas sua boca estava seca e sua garganta parecia fechada. O medo era tão intenso que parecia sufocá-la, cada respiração se tornando uma luta desesperada por ar. Ela tentou gritar, mas nenhum som escapou de seus lábios. Era como se sua voz tivesse sido roubada pela escuridão, deixando-a impotente e vulnerável. O desespero tomou conta de seu ser, e lágrimas de terror começaram a escorrer por seu rosto. Uma figura começou a emergir da escuridão, sua forma mudando e girando como fumaça. A figura era indistinta, mas sua presença era inegavelmente ameaçadora. Clara podia sentir o mal emanando dela, uma energia negativa que parecia drenar toda a esperança e coragem de seu coração. 2 olhos vermelhos brilhantes perfuraram a escuridão, queimando sua alma com sua intensidade. Os olhos eram como brasas incandescentes, cheios de ódio e malícia. Clara sentiu que aqueles olhos podiam ver através dela, revelando todos os seus medos e inseguranças mais profundos. Você se juntará a eles. A voz era um sussurro gélido, carregado de promessas sombrias e ameaças veladas. Clara sentiu um calafrio percorrer seu corpo, como se a própria morte estivesse falando com ela. Vocês todos se juntarão a mim no pesadelo. A voz continuou, ecoando em sua mente como um sino fúnebre. Clara podia ver vislumbres de outras almas perdidas, presas no mesmo pesadelo, seus rostos contorcidos em expressões de terror eterno. Clara acordou com um sobressalto, seu coração batendo forte contra as costelas. Ela se sentou na cama, ofegante, tentando distinguir a realidade do pesadelo. Seu corpo tremia incontrolavelmente, e ela sentia como se ainda estivesse presa naquele mundo de terror. Suor frio grudava em sua pele. Cada gota de suor parecia um lembrete do horror que ela acabara de vivenciar. Ela passou a mão pelo rosto, tentando se acalmar, mas o medo ainda estava lá, latente, à espreita nas sombras de seu quarto. O pesadelo parecia terrivelmente real, as palavras do demônio ecoando em seus ouvidos. Clara sabia que não seria fácil esquecer aquela noite, e que o terror que ela enfrentou poderia voltar a qualquer momento, transformando seus sonhos em um campo de batalha contra seus piores medos. Na manhã seguinte, a notícia atingiu Clara como um raio em plena serra. Daniel havia sumido. Ele desapareceu durante a noite, não deixando nenhum sinal, além de uma sensação persistente de pavor. O sangue de Clara gelou. O pesadelo estava se tornando uma realidade assustadora. Movida pelo medo e por uma esperança desesperada, Clara começou a investigar.
Ela vasculhou cada centímetro do apartamento de Daniel, procurando por qualquer pista que pudesse levá-la até ele. Foi no diário de Daniel que ela encontrou o que procurava, um único nome rabiscado na página: o Demônio dos Sonhos. O Demônio dos Sonhos. Seção 5 A Lenda do Demônio dos Sonhos. A biblioteca era um paraíso de silêncio, o ar denso com o cheiro de papel velho e poeira. As prateleiras estavam repletas de volumes esquecidos, cada um contando uma história de tempos passados. Clara sempre se sentiu atraída por esse lugar, um refúgio onde o tempo parecia parar. Clara devorava textos antigos, seu coração batendo forte com uma mistura de medo e determinação. Cada página virada revelava segredos há muito enterrados, e ela sabia que a chave para salvar Daniel estava ali, escondida entre as palavras. Ela tinha que encontrar Daniel, e para fazer isso, ela precisava entender o pesadelo que estava enfrentando. As noites sem dormir e os dias de pesquisa incessante estavam começando a cobrar seu preço. Mas Clara não podia desistir. Daniel era tudo para ela. A lenda falava de uma entidade malévola, um demônio que se alimentava do medo e prendia suas vítimas em seus próprios pesadelos. Este demônio, conhecido como o Demônio dos Sonhos, era uma força antiga, temida por todos que conheciam sua história. Ele se escondia nas sombras, esperando o momento certo para atacar. As histórias eram fragmentadas, passadas de geração em geração em sussurros abafados. Cada família tinha sua própria versão, mas todas concordavam em um ponto: o demônio era implacável e insaciável. Os mais velhos contavam essas histórias para assustar as crianças, mas Clara sabia que havia mais verdade nelas do que a maioria queria admitir. Mas uma coisa era clara: o demônio era real e estava faminto. Clara podia sentir sua presença, uma sombra constante em sua mente, sussurrando medos e dúvidas. Ela sabia que o tempo estava se esgotando. Havia mais um detalhe, um vislumbre de esperança na escuridão. A lenda mencionava um artefato, um objeto de poder que poderia virar a maré contra o demônio. Clara se agarrou a essa esperança, sabendo que era sua única chance. A lenda mencionava um antigo amuleto, um talismã imbuído com o poder de banir o demônio de volta para as sombras. Este amuleto, perdido há séculos, era a chave para a salvação. Clara sabia que encontrar o amuleto seria uma tarefa árdua, mas ela estava disposta a fazer qualquer coisa para salvar Daniel. Com determinação renovada, ela se preparou para a jornada que a aguardava, sabendo que o destino de muitos dependia de seu sucesso. Seguindo as pistas enigmáticas nos textos antigos, embarquei em uma jornada perigosa para encontrar o amuleto. Minha busca me levou a uma caverna escondida, envolta em uma névoa não natural. O ar crepitava com uma energia invisível, me dando arrepios. Nas profundezas da caverna, encontrei-o. O amuleto, frio e pesado em minha mão, pulsava com uma luz fraca e etérea. Era um pequeno pingente de prata, gravado com símbolos intrincados que pareciam se contorcer e se agitar diante dos meus olhos. Segurando o amuleto, senti uma onda de poder percorrer minhas veias. Era um farol de esperança diante da escuridão avassaladora. Naquela noite, não resisti à atração do pesadelo. Armada com o amuleto, me entreguei à escuridão, permitindo que ela me arrastasse para suas profundezas. Eu me vi frente a frente com o demônio dos sonhos, sua forma mais aterrorizante do que eu jamais poderia ter imaginado. O demônio investiu, suas garras à mostra, seus olhos ardendo com alegria malévola. Mas eu me mantive firme, meu medo substituído por uma determinação inabalável. Levantei o amuleto, sua luz banindo a escuridão ao redor. Afaste-se, criatura das sombras, eu ordenei, minha voz ecoando com a força combinada de todas as vítimas do demônio. Seu reino de terror termina agora. O mundo do pesadelo se estilhaçou ao meu redor, os gritos do demônio ecoando pelo vazio, enquanto ele era banido de volta para a escuridão de onde veio. Acordei com um sobressalto, meu corpo tremendo, minha mente ainda se recuperando do encontro. Daniel. Eu tinha que encontrar Daniel. Para meu imenso alívio, ele estava de volta, sentado em sua cama, parecendo atordoado e confuso. O pesadelo havia terminado. Ou será que não? Enquanto eu abraçava Daniel, um medo frio se infiltrou em meu coração. O amuleto, antes brilhando com poder, agora estava frio e sem vida em minha mão. Sua energia havia se esgotado. A vida voltou a uma aparência de normalidade.
os desaparecimentos pararam, os pesadelos desapareceram. As pessoas começaram a sair de suas casas novamente, tentando esquecer os horrores que haviam enfrentado. Mas para mim, a sensação de inquietação nunca desapareceu completamente. Mas eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado. Cada noite parecia mais longa, e cada sombra parecia mais ameaçadora. Eu sentia como se estivesse sendo observada, como se algo ou alguém estivesse sempre à espreita. O amuleto pesava em meu peito, uma lembrança constante do terror que eu havia enfrentado. Eu o segurava com força, esperando que ele pudesse me proteger de qualquer mal que ainda estivesse por vir. Era um símbolo de esperança, mas também de medo. Uma noite, enquanto eu estava deitada na cama, pude jurar que vi um lampejo vermelho nas sombras do meu quarto. O brilho era fraco, mas inconfundível. Meu coração disparou. E eu me sentei na cama tentando entender o que havia visto. Um sussurro roçou meu ouvido, me dando arrepios. A voz era fria e distante, mas carregava uma familiaridade assustadora. Eu sabia que não estava sozinha. Isso não acabou, ele sussurrou. As palavras ecoaram na minha mente, trazendo de volta memórias que eu preferia esquecer. O medo voltou com força total, e eu sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. A voz era fraca, quase inaudível, mas foi o suficiente. Eu sabia que o perigo estava mais próximo do que nunca. Cada som, cada movimento na escuridão parecia amplificado, e eu não conseguia afastar a sensação de pavor. O demônio dos sonhos estava lá fora, à espreita nas sombras, esperando sua chance de retornar. Eu podia sentir sua presença, uma força maligna que se alimentava do medo e da incerteza. Ele estava esperando, planejando seu próximo movimento. E desta vez, eu temia, ele poderia não estar sozinho. As sombras pareciam se multiplicar, e eu sabia que uma batalha estava por vir. Eu precisava estar preparada, pois o verdadeiro terror ainda estava por vir.